Gustavo Machado, ele que tá debatendo contra 29 conservadores, fãs do Paraguai. É isso que sobrou pro direitista médio no Brasil. Sonhar pra ir pro Paraguai, porque pros Estados Unidos não dá mais, tá? Então vamos pro Paraguai. Mas vamos ver aqui o debate, vamos A afirmação é: somente no comunismo as pessoas poderão ter uma liberdade real. Tá valendo. Já foi. Não, pode começar. Não. Olá, Gustavo. Prazer. Olá, prazer. Marçal ou não? Não, meu nome é André. André. Eu sou o André do canal André do TI. Beleza. Das afirmações que você fez, André do canal André. essa pra mim é a mais absurda. E eu acredito que as pessoas concordem. O fato do comunismo nunca ter existido, mas existiram vários socialismos. Por exemplo, China, a União Soviética, onde a liberdade praticamente não existir. Então, assim, das afirmações que você fez, essa pra mim foi a pior. Boa. A afirmação do projeto, eu posso citar pelo menos 3, que seriam a produção de... Ele não tá conseguindo elaborar uma frase direito. Parece ser realmente alguém que trabalha com TI, nerdão e tal. E biocombustíveis, o uso da Embrapa, os projetos que você falou... Peraí, calma. O que você tá falando agora? Não, só das afirmações. Você disse que é a mais absurda, mas eu não falo... Porque as outras foram absurdas também. Aham. Boa. Vai programar. Bora. Eduarda e vocês dois. Prazer, André Lima, ativista político do município de Osasco, aqui em São Olá, Paulo. André. Aí, ó, Osascão na área, hein? Polícia secreta, partido único, censura. Quem tenta fugir do regime é simplesmente preso ou fuzilado, como na Coreia do Norte, e preso como na Venezuela. Como você justifica isso se o comunismo oferece liberdade total? Então, André, veja só, após a Revolução Russa, nunca houve um momento tão democrático como ali, ok? Soviets, só pra gente fazer uma análise aqui. Literalmente alguém que nunca pegou um livro na vida, né, cara? Ó, não sejam assim, tá, chat? Não sejam assim. Eu falei isso ontem. Não sejam assim. Nunca pegaram um livro na vida. Eles não têm ideia do que eles estão dando risada. Soviets elegeram mais de 18 milhões de delegados, quase todos eleitos para um único mandato. Inclusive, não foram reeleitos, foram escolhidas outras pessoas depois. Um processo mais democrático que já existiu em todo o século XX, até as nossas décadas do século XXI, foram os primeiros anos da Revolução Russa. Sabe por que retrocedeu? Porque aquilo ameaçava de tal forma que o conjunto dos países capitalistas do mundo cercaram a Rússia, armaram, criaram um exército para fundar uma guerra civil, mais de 70 mil soldados japoneses, engenheiros e recursos franceses, ingleses, de todos os lugares. O mundo inteiro termina a Primeira Guerra para poder destruir a Revolução Russa. Okay? Então, isso levou a uma destruição tão grande que favoreceu, sim, uma casta burocrática ascender e criar uma burocratização do sistema. Nós temos atores políticos no Brasil, como Lula, Orlando e Flávio Dino, que ainda continua sendo um ator político, mesmo juiz, defendendo o PL da censura. Mas o comunismo não oferece liberdade? Mas o que eu tenho a ver com Lula, Flávio Dino e comunismo. Tudo mais? Eu não defendo, não, nunca. Pra finalizar, eu queria dar um presente pra você colocar na sua estante de livro. O busto do presidente Bolsonaro, pra você colocar lá e admirar quem defende a liberdade no Brasil. Cara, que isso, mano, é um Mobral. E vai virar vereador, vai virar deputado, né? Isso aí que sobrou, galera, é isso aí, ó. Sobrou. Antigamente, os vereadores eram do alto empresariado, os deputados eram tudo das famílias de capitania hereditária. Os caras pelo menos sabiam falar inglês, foi passar férias em Miami, roubava dinheiro pra ir pra Suíça e tal. Hoje é isso aí que sobrou. É Paraguai e essa galera, né? O capitalismo, as coisas estão cada dia pior, cara. Fez o corte rápido do Tramontina e acabou. Alô. Flávio Dino gritando como E aí, Gustavo, beleza? Beleza. Prazer, Diogo, eu sou advogado, criminólogo. Diogo. Ih, chegou o doutor, hein? Doutor advogado, sem piadinha. Sem piadinha que é advogado. Gustavo, vamos bater um papo. Você falou que a Revolução Russa foi a coisa mais democrática que existiu na face da Terra, né? Sim, vamos factualmente, inclusive. A Revolução de 1917 não foram feitas apenas pelos bolcheviques. Não. Existiu uma parceria entre os bolcheviques, o partido da SR, Os malchevites, né?
as questões dos marinheiros e diversos outros países. Diversos outros aspectos da população ali. Sim, sim. Em janeiro, salvo engano, dia 18 de janeiro de 1918, houve a votação para Constituinte e os bolcheviques, porque perderam essas eleições democráticas, ao qual você falou que super democrático. Eu gosto que os argumentos do Luigi pra falar mal do capitalismo conseguem convencer mais do que os dos comunistas. É só ver os... Mas eu tô errado? Vamos lá. Presta atenção no Luigi aqui. Presta atenção no Luigi. Um rico. Fala de rico. Quando eu era criança, o rico que vinha aqui pra cidade, um filho fazia intercâmbio no Canadá. Os outros só passava férias. Bariloche, né? Era uma falação de Bariloche. Bariloche e Alpes Suíço. Vinha com carro, tal, não sei o quê, roupinha discreta. Os caras, a esposa, eu lembro que tinha a esposa, ela nem saía na rua, tinha nojo, porque o sogro dela, que era um fazendeirão aqui, muito multimilionário, ela tinha que vir aqui na roça, né? Nem sair de casa, era aquele nojo, tinha nojo de pobre, tinha nojo. Falava francês, era vinho, era obra de arte e tal. Tinha casa na praia, do lado da casa do Clodovil lá, obra de arte pra todo quanto é lado. O rico hoje, ele é simprão, ele quer ser simprão. Então ele é simprão, ele é do povo. Ele nunca abriu um livro na vida dele. Ele não fala inglês, não sabe falar inglês. Ele não quer aprender a falar inglês. Então ele vai, quando ele viaja pra fora, ele sempre leva alguém pra falar o inglês pra ele, sabe? O negócio dele é carro, é Porsche, Porsche, mas por que a Porsche? Não, eu quero uma Porsche, porque é o cara rico. E o apartamento dele é em Balneário Camboriú. Ele passa as férias dele em Balneário Camboriú. Ele não vai pro Eurosummer, ele não vai pra, sei lá, pro Mediterrâneo e tal. Não, ele vai pra Balneário Camboriú. Sabe? Então, ele segue a Virgínia, ele é brother do Carlinhos Maia. Não, porque tem os ricos. Não, os caras aqui, ó. Ele é mecenas ali. Aí ele fala lá, um pintor muito famoso, um arquiteto, um engenheiro, um cantor. Pô, o cara, sei lá, ele foi na festa lá com a Madonna, não sei, assim. O Andrea Bocelli, assim, umas coisas assim, né? Não, ele é parça do Renato Cariani, sabe? Então a coisa tá tão feia no capitalismo, que tudo tá despencando e apontando pra baixo. Hoje, o cinema é Netflix, as fotos das comidas do iFood é IA, o teu feed do Instagram fica revezando entre Láctea, Podpah, Luigi Verso, Carlinhos Maia e Mamãe Falei. O chocolate não tem cacau. O refrigerante tá cada vez pior. A Heineken, centenária no Brasil, mudou o tempo de maturação de cerveja, ficou ruim. A Ambev faz lobby para colocar cada vez menos cevada na cerveja. A Globo tá fazendo novelinha horizontal com IA. Sabe? O uísque é da Mansão Maromba. Então, assim, não dá, cara, não dá. Se isso não é motivo pra vocês falarem, não, o capitalismo tá uma merda, nada mais é. Sabe? Prático, perderam por 40% dos votos. Não, os ricos iam pra Suíça passar o inverno. Agora eles vão pra Gramado. Comer morango com chocolate hidrogenado por 500 conto. Aí estamos aqui em Gramado, vamos comer um fundi. Ai, que lindo, um fundi em Gramado e uma pasta carbonara. Pasta carbonara com bacon, creme de leite da Nestlé, bacon da Seara, carbonara. E comer chocolate hidrogenado que ele comprou no atacadão ali com morango podre. É isso que virou os caras, sabe? Acabou. Não tem mais nada. Que teve o Partido Revolucionário e os bolcheviques tiveram 25%. Na mesma madrugada, os bolcheviques eles fecharam o parlamento. Sim.
Quando houve a manifestação, no dia 18 de janeiro de 1918, que era uma manifestação, inclusive, pacífica, né? Inclusive, eu tenho até a fonte de um trotskista para não existir nenhum tipo de questão. Armados com cartazes, né? Trotsky, e junto com o comando do partido, mandaram literalmente fuzilar essa manifestação pacífica. Aí eu pergunto para você... Qual manifestação, em qual lugar, em qual data? 1918, no Petrogrado, salvo engano, foi uma sexta-feira. Qual que é a fonte? Onde é que isso tá? O quê? Essa manifestação pacífica que foi fuzilada. Tá aqui, ó. Eu vou te trazer uma fonte, inclusive, de um trotskista, que é bastante interessante, ó. 18. Janeiro de 1918. Que trotskista? Tony Cliff. Se você quiser, eu tenho o nome do livro. Tá, mas vamos lá. Eu vou comentar. Primeiro, os bolcheviques sempre tinham a forma muito mais democrática, que se teve até a Revolução Russa, que foi os soviets. Eles sempre defenderam os soviets, onde você não tem essa democracia representativa, que alguém aparece lá de 4 em 4 anos, apertando um botão e etc. Os soviets eram delegados eleitos da ordem do dia, que participavam ativamente, não da votação abstrata, mas da gestão do conjunto da sociedade. A Assembleia Constituinte, os bolcheviques sempre foram contra, uma vez que os soviets já estavam no controle da Rússia, que era quem de fato governava a Rússia naquele momento, que a Assembleia simplesmente não tinha mais nenhum sentido de existir. Muitas pessoas acreditavam que não. Eles quiseram que eles fizessem experiência sobre o que era a diferença dos soviets, onde a posição era uma, com a participação ampla, mais 18 milhões de delegados eleitos, tá? Milhares e milhares de assembleia e a gestão direta da sociedade com a Assembleia Constituinte. Aqui é a substituição da forma política típica do capitalismo pela forma política muito mais democrática e ampla que é típica da sociedade socialista e comunista. Vamos lá. Vamos embora. Olá, Gustavo, tudo bom? Tudo jóia. Sim, senhora. Qual é o seu nome? Tudo bem, meu nome é Eduarda Campopiano e eu queria entender um pouco como é que funciona o conceito de liberdade na cabeça do comunista revolucionário, você é do PSTU. Sim. E tudo mais, então quando a gente fala de você, a gente acaba tendo que falar de outras pessoas porque você é um estandarte do partido, né? Vamos lá. Liberdade, tá. Todos os países que tentaram implementar um comunismo, porque a gente sabe que na prática ele não funciona, ele acaba não sendo implementado. Todos os países que tentaram implementar um comunismo na prática tiveram todos os tipos de cerceamento de liberdade, dos quais a gente pode citar alguns. Vamos lá. Expropriação de terra já é um imenso cerceamento de liberdade. Controle dos meios de produção é cerceamento de liberdade. Controle dos meios de comunicação, por exemplo, é um cerceamento de liberdade. Controle dos métodos educacionais usados nas escolas desses países também é um cerceamento de liberdade. Se você for olhar, o próprio Karl Marx fala da ditadura do proletariado. Eu acho que se você quiser colocar ditadura e liberdade na mesma frase, fica uma coisa contraproducente. Não tem como você querer a ditadura do proletariado e dizer que essa ditadura vai trazer liberdade. Até porque grande parte do próprio proletariado não concorda com os métodos utilizados por vocês. E o grupo que não faz parte do proletariado não vai usufruir dessa tal liberdade conquistada por essa ditadura do proletariado. A gente, para alcançar essa ditadura do proletariado, eu queria inclusive te fazer uma pergunta. Claro. Você se considera um revolucionário? Com certeza. Um revolucionário. Como se faz uma revolução? Porque por meios democráticos a gente já viu que a revolução... Cara, eu gosto muito da forma como o Gustavo debate, porque ele é uma rocha, cara. Ele é uma rocha. Ele tá ali, firme, forte, não tá nem aí. Fala. O que vocês pregam não vai funcionar, porque a maioria das pessoas não quer. Correto? A maioria das pessoas não quer esse modelo que vocês pregam por meios democráticos, isso não funciona. Como é que vocês pretendem implementar essa revolução? Eu já vi outros colegas, não você, porque honestamente eu não acompanho o seu conteúdo, sim. mas eu já vi outros colegas seus falando que nós vamos pegar em armas e etc. Como é que vocês fariam essa... Vai nada, ninguém vai pegar em arma, não. Os caras ficam com gripe de pisar no chão, vai pegar em arma agora. Essa revolução para alcançar a ditadura do proletariado, para trazer liberdade para as pessoas, porque, sendo bem honesta, para mim revolução não se faz sem arma. Claro. E eu imagino que vocês não saibam nem onde é que fica a trava de uma pistola.
Então, eu não sei como é que vocês pretendem alcançar essa revolução para trazer a ditadura do proletariado. Vamos lá, porque já teve várias questões, beleza? Então vamos lá. Primeiro, sim, Marx é honesto quando coloca as coisas. Para ele, toda sociedade capitalista, você sempre tem de conteúdo uma ditadura, ainda que as formas do regime possam se mudar. Aqui você tem abstratamente uma democracia, porque todos têm liberdade formal, mas de conteúdo, várias das medidas que você falou é o que permite liberdade real. Por exemplo, o controle dos meios de produção faz com que uma minoria absurda da humanidade controle todos os meios que permitem ao conjunto da humanidade produzir. Isso não pode ser uma democracia. Mas então você acha que o controle dos meios de comunicação traz liberdade? Vou responder o conjunto das questões que você colocou. Senão, eu deixei você fazer toda a sua exposição, agora eu vou fazer a minha. Então, primeiro, isso é absolutamente ligado às pessoas terem mais liberdade, porque aqui agora o que é de produção social é de propriedade social, o que é de apropriação individual é as pessoas que se apropriam. E veja, então todo o governo na sociedade que nós vivemos, na sociedade capitalista, de conteúdo ele é ditatorial. Marx está dizendo, o que nós estamos fazendo aqui é uma sociedade que anuncia explicitamente que essa é uma sociedade que o conjunto dos trabalhadores se voltam contra a minoria que é proprietária, que controla o conjunto da riqueza, cada vez mais centralizada e monopolizada, e nós temos como objetivo transformar essa produção privada, essa apropriação privada, em uma propriedade coletiva e social. Mas é que os trabalhadores não se revoltaram. Então, se os trabalhadores... Por isso que não funcionou. Você disse, os trabalhadores não concordam com vocês. É por isso que nós estamos aqui discutindo, debatendo, fazendo intervenção na sociedade. Nós vamos conseguir fazer essa revolução quando a maioria dos trabalhadores concordarem com nós. Prova real disso, a própria Revolução Russa. Vamos lá. A Revolução Russa, ela tinha uma adesão tão grande do conjunto da população, mas uma adesão tão grande, que a Revolução de Outubro de 17 é a revolução mais pacífica da história da humanidade. Não é pacífica. A Revolução de Outubro... A Revolução Russa não é pacífica. Os historiadores polemizam entre 6 e 8... Mataram milhões de pessoas. Milhões é um adjetivo que surge aqui. Não é um adjetivo, é um dado. São 6 e 8. Vocês estão negando dados históricos. Os dois dados que tem, Revolução de Outubro de 17, entre 6 e 8 pessoas. A família de Czares que vocês fuzilaram é pacífico? É 19, fuzilar a família 20, do Czar a Revolução é já tinha acontecido. A Revolução de vocês não é pacífica. A chegada do poder... A Revolução de vocês é sanguinária. Eu queria que vocês dessem um exemplo, de um processo de revolucionário, como o capitalismo, aliás, passou a existir por meio de processos revolucionários, que tivesse de 6 a 8 pessoas mortas. O capitalismo não passa a existir de processo revolucionário. O livre mercado é reflexo da ação humana. Que parte de um processo revolucionário. O que é a Revolução Inglesa? O que é a Revolução Francesa? O que é a Revolução Americana? Revolução Francesa é capitalista? Não são processos revolucionários. A Revolução Francesa é capitalista? Totalmente. De ponta a ponta eles estavam defendendo totalmente? Aristocracia feudal, o retorno da escravidão. Você vai dizer pra mim que a Revolução Francesa é capitalista? A Revolução Francesa criou todos os males que vocês defendem? Então vocês têm que parar de defender a Revolução Francesa. Porque todo mundo aqui, não tô falando de você, mas tô falando de um conjunto. Todos vocês falam do iluminismo, que acabou com a Era das Trevas, Revolução Francesa. Sanguinária também, não é capitalista, até porque capitalismo não tinha nessa época. Nós olhamos pra história analisando o que aconteceu. Então vocês negam os mortos do comunismo, vocês não olham pra história. Vocês é quem? O teu partido, o PSTU, o coletivo que você representa. A gente tem algum artigo sobre a Revolução Francesa? A Revolução Francesa que nós reivindicamos. Você tá falando de Revolução Francesa? Eu tô falando de comunismo. Você estava falando agora. Você tá falando que a Revolução Francesa é comunismo, cara. Não, é capitalismo, cara. Sim, claro. É claro. Categoricamente. É claro. Categoricamente. Pelo amor de Deus, cara. Categoricamente. Então, Revolução Russa... Cara, é muito abismal, cara. É muito abismal, velho. É muito abismal, não dá, cara. 17. Não tem nem como rebater um negócio desse, porque é tão absurdo, é tão impensável. Era o quê? Comunista a Revolução Francesa? Não, ela não é comunista, ela é anterior a isso. Mas ela é definitivamente progressista. E definitivamente... A revolução. Mas não é capitalista. E progressista em relação a quê? Concluiu, né? Concluiu. Marçal já foi? Você não quer ir não, né? Você quer ir? Eu só quero fazer uma pergunta. Não, é só o Marçal, só o Marçal. Eu queria fazer uma pergunta. Marçal da Shopee. Boa tarde, meu nome é César. E aí, César? Então, sou cristão. Eu sou conservador cristão. Eu queria saber, e por que ninguém quer ir para Cuba, Venezuela, se tem liberdade? Quem quer ir? As pessoas querem mais para os Estados Unidos, que lá tem liberdade. E lá... Vai lá, vai. Não, agora é Paraguai. Chegou atrasado, Marçalzinho. Chegou atrasado, Marçalzinho. Agora é o Paraguas que tá na moda. Não é mais os States, não. Até porque o ICE tá atorando na galera lá. Agora é o Paraguas, que é mais perto, tá?
um país que não é comunista. E Venezuela é comunista em que sentido, né? A Venezuela é um país Pessoal fugindo para cá. monoindustrial, todo voltado para a indústria do petróleo. A Venezuela é um país onde Chávez, até 2006, nem nunca tinha pronunciado a palavra socialismo em nenhum tipo de intervenção que ele fazia lá. É um país todo regulado por relações de mercado, que sempre seguiu uma estratégia nacionalista e que começou a usar o socialismo depois que ganhou a eleição como um rótulo de propaganda, né? Agora, as pessoas estão querendo ir para a Etiópia, é um país socialista, as pessoas estão querendo ir para Sumatra, estão querendo ir para Bangladesh, elas estão querendo ir para qual lugar? Ora, o capitalismo, ao gerar uma distribuição totalmente desigual da riqueza, ele faz com que países vivam do excedente produzido pela massa dos outros. Não teria a riqueza que tem nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, ok? Não existiria essa riqueza sem transferência de riqueza entre os países. Aí, ó, tratou o Marçal com respeito, respondeu, não vai surtir. Quem não foi levantar a mão? Nenhuma vez. São 8 minutos ainda? Tá, calma aí, pessoal, tem 8 minutos ainda. Vai rápido. Tudo jóia? Seu nome? Miqueias. Chamo Miqueias, sou de Campinas, sou ativista político. Cara, então, na sua afirmação, alguns minutos atrás, você disse que só vai acontecer revolução quando o povo trabalhador quiser. Mas o povo nunca vai querer, porque o povo gosta do capitalismo e usufrui do capitalismo. Mas então isso nunca vai acontecer. Em inúmeros momentos na história. Não quis. Que é o povo isso? nunca Ele quis fazer uma revolução comunista. Nunca, porque sabe que não se existe liberdade. Posso concluir, pelo menos? Depois você fala. Deixa eu concluir, depois você fala. A censura hoje, ela já acontece por conta do comunismo no discurso. Porque hoje a gente vive uma ditadura do senso comum. Porque quando você está num sistema... Ditadura do senso comum. Só a galera que não consegue elaborar um único argumento para além de palavras prontas. Escolar, onde o sistema escolar é doutrinado pela esquerda, as pessoas já estão sendo influenciadas a serem comunistas, a terem um discurso como o seu. Nunca, por exemplo, hoje não tem aula de, por exemplo, educação financeira. Vai tomar no olho. Pelo amor de Deus. Vai se fuder. Paga um contador pra fazer teu imposto de renda. Vai aprender a fazer essa merda no YouTube. Abre um vídeo tutorial aí, digita como fazer e declarar o IR. Quanto que é 2 mais 2? Quanto que é... Pô, vai tomar banho, cara, com educação financeira. O problema da humanidade é senso comum. O problema é não ter lido bosta nenhuma, não saber interpretar uma bosta de um texto. Porra, vai se... pelo amor de Deus. Que é isso, cara? Eu vou ficar louco, cara. O que ele quer lá? O que ele quer aprender na escola? Fazer imposto de renda? Porque a educação, hoje, não quer que as pessoas aprendam a empreender. Não querem que as pessoas sejam empresárias. Meu filho, olha, presta atenção. Vai pegar qualquer filho de bilionário, qualquer filho de rico, com posse. Vai ver o que esses cabeçudinhos estão estudando. Os caras estão estudando filosofia, os caras estão estudando história, os caras estão estudando língua, os caras estão num nível... Os caras são super eruditos. Vai ver se o filho do Mark Zuckerberg, aí, aqueles dois que ele tem lá, vão estudar educação. Os caras vão estudar, sei lá, latim, vão estudar história antiga, vai estudar Aristóteles, sabe? Pô, os caras vão estudar tipo essa educação clássica. Eu duvido que algum filho de rico estude essas bobajadas que essa galera acha que... é porque a escola não... Pô, bicho, o Brasil, ele tinha que ser duas matérias. Português, assim, e matemática. Mas assim, tinha que ser 9 anos de língua portuguesa, de interpretação textual, de literatura, e mais nada, assim, só isso, assim, ó, pra fazer o povo aprender, e filosofia. E filosofia também. Sabe, pro povo para aprender a pensar, assim, 9 anos depois, nós vamos começar com geografia, com história, com química, tá? Só depois que você provar pra mim que você sabe redigir um texto, você sabe pegar uma caneta e escrever um texto, sem que esse texto seja a água é molhada, a comida está quente e gostosa. Só depois disso que você pegar
provar pra mim que você sabe falar, que você sabe raciocinar, que você sabe pensar, nós vamos começar aí a aprender qual que é a capital do Brasil, qual que é, quem descobriu o Brasil, que ano que chegou o Cristóvão Colombo. Só depois disso. Porque não dá, cara. Não dá, mano. Isso daqui pra mim é o maior sintoma que a educação brasileira tá longe de ser doutrinada, porque, pelo amor de Deus, a educação financeira... Porra, a educação financeira, cara. Educação financeira. Aí por que não ensina a fazer imposto de renda na escola? Pô, tu é um jumento, abre a merda do YouTube, digita aí, ó, como fazer imposto de renda. Sabe? É impossível. Sabe? Porra, vai tomar no... áreas, não querem que as pessoas saibam sobre dados, sobre dinheiro, sobre como você... Que dinheiro? Que dado? Que dado? O que tá impedindo você de empreender? Cria uma empresa em vez de entrar na vida pública. Abre um negócio aí, vai empreender, pô. Vou fazer uma consideraçãozinha, tá? Essa afirmação, eu que estudei a minha vida inteira em escola pública, só estudei em escola pública a minha vida, eu, meus irmãos, todas as pessoas que estão ao meu redor, eu tento entender de onde as pessoas tiraram essa questão da doutrinação comunista. Na verdade, a maioria dos professores, pedagogos, eles estão com 500 alunos, os pedagogos com 850 metas que tem que ser batido, num período extremamente limitado, remuneração ruim, péssimas condições, e ficam todos fazendo trabalhos instrumentais para dar conta dessas metas ao longo do tempo, né? Quem passou pela escola pública, quem estudou na escola pública, viu que ali não é que não tem doutrinação de A, B, C ou D. Ali você tem um ensinozinho instrumental, no limite do que as pessoas conseguem fazer para atender uma demanda mínima, que é o que o capitalismo demanda, que é o quê? Capacitar minimamente a força de trabalho para os trabalhos de mais baixa qualificação. Né? Então isso é uma lenda que é disseminada, quase sempre feita por pessoas que nunca estudaram na escola pública. Eu estudei recentemente. Vai. Prazer, Gustavo. Prazer. Meu nome é Giovanni e eu gostaria de discordar da sua afirmação de que no comunismo a gente tem liberdade, porque... Elabore, ele vai conseguir. Assim como a nossa colega bem falou, para chegar no comunismo, Karl Marx ele fala sobre a ditadura do proletariado, sendo que... Aí se há uma ditadura, não é democracia. Aí ó, peguei na hipocrisia. Quando a gente vai ver os países que tentaram implementar isso... Cara, é impressionante, mano. Aí vocês estão vendo? Cara... E, obviamente, é muito incoerente até a palavra ditadura e liberdade na mesma frase. Vocês viram? Eles ficaram mais de 60 anos e nunca chegaram na tal liberdade prometida. Eles tiram... Depois da live eu vou ler um livro. Vai ler um livro, tem brilho, é como diz o professor Cláudio Barra, tem que ter brilho. Aí, ó, é isso que vocês querem ser? Ficar o dia inteiro vendo Reels e TikTok? É isso, mano. É isso. Várias das nossas liberdades tiram liberdade de expressão, você não pode se opor ao que eles falam, você não pode ir contrário ao que eles falam, e falam que... Gente, sempre que a pessoa for retirada... Sempre que a pessoa for retirada antes, eu deixo as pessoas falarem, tá? Sempre que elas forem retiradas antes de eu terminar, eu vou fazer o comentário, tá? Eu vou fazer o comentário para poder responder. Veja, o capitalismo ele passa a existir, longe de ser na espontaneidade dos agentes, banhado em sangue. Basta se ter uma ideia de que quase todas as formas de organização social que existiram no mundo, as pessoas tinham acesso direto, de uma forma ou de outra, aos meios que permitiam elas sobreviver. Você consegue só não ter esse acesso quando você é expropriada disso. Então vou dar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, na Ásia, colonização britânica. Só a colonização de uma empresa privada por ações, Companhia das Índias Orientais, na Índia, levou a dezenas de milhões de mortos. 10 milhões num único ano. Porque para poder implantar o que eles queriam, tiveram que destruir toda a infraestrutura básica da Índia. Eles ainda exterminaram na América Latina toda a população originária para poder se estabelecer aqui. A África foi colonizada, quase toda, sobrou 1%. A África ela foi colonizada com papel, com régua para definir os países, o processo de colonização africana, com processos... Gente, eu tenho que falar, né? Assim não pode, né? Assim, vamos lá. A África ela foi colonizada, lugares como Ruanda, onde a Holanda chegou lá, escolheu uma etnia
para ser os comandantes e deixou a massa da população como subordinados, depois abandonaram, foram embora e gerou um dos maiores massacres nos anos 90, logo aqui. A história do capitalismo, ela é banhada em sangue, de ponta a ponta. Só assim eles conseguiram transformar mais de 95, 98, 99% da humanidade em pessoas como eu, pessoas que têm a propriedade só da sua subjetividade para poder vender como força de trabalho, tá bom? Então vamos lá. Cara, o abismo é muito assustador, cara. O abismo é muito assustador. É muito assustador, cara. É um abismo da educação brasileira, tá isso aqui, cara. Isso aqui tá a média do brasileiro, tá, cara? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, principalmente se vocês podem não tomar também, mas principalmente se vocês estão no mercado de trabalho. Primeiro por uma questão pessoal, né? Se desenvolver é uma questão pessoal, é importante pra você e tal, mas se você está no mercado de trabalho, você depende de disputar vaga com outras pessoas, você não pode se dar o luxo de ser burro. Você não pode se dar o luxo de ser burro, sabe? Sabe? Você precisa aprender a pensar, a raciocinar, a abstrair, a elaborar questões, a se comunicar. Sabe? Não cabe mais, em pleno 2026, cara, você se dar o luxo de ser um completo, sabe? Frase pronta. Você vai disputar vaga com gente mais inteligente que você e você vai perder, cara. Sabe? E aí, irmão, boa. Não, e detalhe, esse abismo vai se afunilar, vai se aprofundar ainda mais, quer dizer, por conta do uso irracional de IAs. As pessoas estão deixando de pensar o básico. Cara, você vai no Twitter mesmo, a forma como as pessoas usam a IA, você percebe assim que eles não conseguem mais pensar, cara. Eles não conseguem refletir. Eles pedem pra IA explicar o argumento do cara. Assim, é uma coisa que tá virando assustadora? Não sei pra quem, né? Se você é uma pessoa que não tá entrando nesse jogo, pra você ficar melhor, né? Viu, moça? É ainda melhor, sabe? Porque vai ficar mais fácil a concorrência. Essa vai ser a concorrência que você vai lidar, entendeu? Agora, se você não se tocar disso, cara... Tudo bom? Stanley. Vai lá, Stanley. Eu sou do Nordeste, é o seguinte. Pô, eu sou um cara zero à esquerda aqui, e vocês falam bonitão, e eu fui pegando conhecimento aqui, e entender o que é direito, o que é esquerda, que eu fui aquele cara que era da escola e só fazia perturbar. E eu sou do Nordeste, lá a maioria, todo mundo é Lula, e eu nasci nesse berço, né? Pô, é Lula, ele é o pai dos pobres, ele é assim, ele é assado. Só que lá é o que nós mais sofreu, né? Aí, tipo... Minha linha de pensamento é mais pra ser do lado do Bolsonaro, né? De direita, que é o que eu mais apoio assim. Mas só que eu vou te dar uma chance, e minha mãe também ficar no meu pé, Lula, não sei o que, pra nós não ficar discutindo em casa e tentar ser uma paz. Aí tu me diz aí, só 5 argumentos pra eu estudar na minha casa, porque eu vou ser de esquerda. Vai, fala. Responde aí os 5. Tem 5 minutos, pode virar? Pode dividir, tem 5 minutos, calma. Não, tem 18 minutos. Não, deixa eu falar, vai, 20 Minha pergunta é muito rápida. Vamos lá, bem rápido, cada um. Paraguai. Vamos lá. Voltei. Bem objetivo. Sim. Eu sou contra o comunismo, eu não vou abrir mão da minha propriedade privada de maneira voluntária. Como fica a minha liberdade numa sociedade comunista? Uma sociedade comunista parte pela expropriação do grande capital, que controla quase todo o capitalismo. Dou exemplo, no anuário que nós produzimos, 660 empresas, elas arrecadam o equivalente a quase 70% do PIB mundial. A gente parte, sim, claro, para isso a gente tem que ganhar a população, conquistá-los, parte da expropriação do grande Mas capital. você não tá respondendo a pergunta. O restante do pequeno e do médio capital, a gente espera conseguir fazer um trabalho coletivo tão produtivo, tão eficiente. Mas eu não vou abrir mão. Calma, que nós esperamos ganhar voluntariamente as pessoas que estão no pequeno e no médio capital para aderirem a isso. Enquanto nós não ganharmos, ela vai continuar lá. O que vai existir, evidentemente, vão ser medidas que vão impedir que as empresas se estendam, até empresas multitudinárias, que empregam milhares e milhares de trabalhadores e ganham bilhões em cima de algo que o proprietário daquilo ali já passa a não ter participação nenhuma, porque ele é um proprietário anônimo de ações. Se ninguém quiser, eu quero saber como fica a minha liberdade se ninguém quiser, nem tem revolução comunista, tá? Se ninguém quiser, se você tiver uma revolução comunista, a gente já parte do pressuposto de que a grande maioria das pessoas toparam fazer aquilo ali, senão não tem revolução comunista. Mas a revolução, ela
Agora, parte do a pressuposto revolução, que você tem ela violência. parte da expropriação, como todas as revoluções. É uma revolução violenta. Inclusive aquelas que fundaram o capitalismo, como a francesa, que é um dos exemplos A clássicos. revolução não é violenta. Toda a revolução ela é necessariamente violenta. Porque Então você acaba com a minha vários liberdade para interesses. implementar a revolução. O problema é quando a liberdade, baseado na propriedade do capital, na liberdade... Eu vou deixar outro falar. As pessoas gritando... Mas já acabou? Aqui. O problema é quando a liberdade, baseado na propriedade do capital, coíbe a liberdade real da enorme massa da humanidade. Simples assim. Cara, que tristeza, mano. Que tristeza, olha. Calma aí. Rapidinho. Não, peraí. Rapidinho. Eu prometo deixar todo mundo ler. Pessoal, eu tenho uma indagação importante rápida pra fazer. Se for pra liberar, eu deixo a mulher. Lá de Minas Gerais. Se for pra liberar, deixa a mulher. É porque você Não, eu só vou fazer uma pergunta simples. Não, eu vou fazer uma pergunta simples. Vai lá. Como você defende o regime que matou 100 milhões de Qual pessoas? regime? Qual regime? Comunista. Não, mas que regime é esse? Eu não conheço o regime comunista. Não, mas como você defende? Como que você defende o regime capitalista que marcou centenas de milhões? Vamos lá, calma, gente. Assim é impossível, né? Se é impossível. Eu começo a responder e pá. Nossa, que bagunça esse Redcast, cara. Ô, Junior Chat, você tem que dar um jeito nesse negócio aí, cara. Não. Vou desenvolver o meu raciocínio, tá? Que regime você está falando? Eu defendo os primeiros Regime anos da Revolução Russa. A Revolução Russa, depois dos seus primeiros anos, vamos lá, eu vou desenvolver. Depois dos seus primeiros anos, ela se burocratiza depois de um processo onde o mundo capitalista inteiro se volta contra ela, tirando a liberdade de quem decidiu fazer uma revolução. Uma revolução Eu falo tão pelo forte. meu filho. Tão forte, não. O seu filho não estava em 17, não. Uma revolução Mas tão ele tá forte. hoje. E hoje não tem uma Tem revolução russa professor que quer acontecendo. colocar ideia na Uma cabeça revolução dele. que foi tão... Cara, é isso que o Brasil, cara, é tão lascado, cara. Assim, eu não sei, mano. Eu não sei. Tem professor que quer colocar coisa na cabeça do meu filho, cara. Cara, a gente tá numa sociedade que o professor é o inimigo desse povo, cara. Político virou Deus. E professor inimigo. Forte, uma revolução foi tão forte que se tomou... Coitado do professor se lascando, ganhando mal, aguentando os cabeçudinhos, enchendo o saco. Aqui, aí falar pra você, bicho. Poder com 6 a 8 mortos, segundo a historiografia. Existem pessoas na sociedade disputando todas as posições. Não, o que você me diz... E o seu filho, qualquer outro, vai estar exposto a várias delas. E ele vai ter que tomar suas Mas isso é certo, professor, fazer isso? Colocar comunismo na cabeça? Claro que é. Eu quero. É o que eu tento fazer, é colocar comunismo na cabeça das pessoas. É porque eu comecei, eu preciso encerrar, pô. Só de birra, vamos todo mundo levantar. Qual foi a questão? Primeiro. Cara, a única coisa que me faz ter realmente... Ó, agora vou confidenciar pra vocês aqui uma coisa. De fato, tem uma coisa que eu pego... De vez em quando eu me pego pensando. Ainda não é um pensamento recorrente, porque eu ainda acho que pode não ser tão trágico. Mas é saber que, por exemplo, disso daí vai sair uns 2, 3 deputados, uns vereador e em breve deputado federal que vai estar legislando no Brasil. Eu não sei se eu quero que a minha família viva sob o julgo dessa classe política. Os caras não conseguem interpretar uma frase, cara. Sabe? Então esses caras daqui a, sei lá, 10, 15 anos, eles vão virar deputado federal e vai estar lá legislando, cara. E a gente vai estar sobre o julgo deles. E aí é uma coisa que eu sou um cara de esquerda, mas aí eu sou muito... Vocês podem me xingar até de liberal, aí fique à vontade. Mas eu tenho medo, cara, do Estado virar uma coisa completamente maluca, assim, porque só tem ignóbil e analfabeto lá, cara. Sabe? Entendeu? O sistema engole esses bocós. Então, eu não sei se engole, cara. E eu tava falando mais cedo na live aqui. Não, porque liberal, porque... Não, porque a galera é dicotômica, né? Então, assim, se o Paulo Cogos é ANCAP e você é de esquerda e tem medo de um poder de massa, um poder absoluto do Estado, logo você só pode ser ANCAP, entendeu? Então você não pode ser de esquerda e achar que uma Câmara de deputados cheio de idiota vai ser maligna, entendeu?
Tem gente que é assim, gente. Por isso que eu faço esses parênteses. Eu tenho por mim que esse ano as eleições... essa classe chamada sistema, né, essas grandes oligarquias de político, eles vão perder espaço para os Rios da Silva. Eles vão perder espaço para os Rios da Silva. E eu vou explicar para você por que uma pessoa ela não consegue olhar para isso daí e falar, cara, esses caras são completamente inaptos. Eles não têm projeto. Sabe? Eles não, tipo assim... Ele é só rios. Por que para isso, para a grande massa, não faz efeito? Eu vou explicar. Tempo de tela. Tempo de tela. Então preste bem atenção. Tempo de tela. Vocês vão concordar comigo no final do raciocínio. Hoje o brasileiro, ele gasta em média por dia mais de 9 horas, quase 10 horas de tela. Isso são dados já antigos. Caso venha agora, no começo do ano sempre saem esses dados, provavelmente aumentou o tempo de tela do Brasil, do brasileiro. Tempo de tela e tempo de tela de rede social. Né? Não necessariamente quando você está no celular, você está numa rede social, até porque eles não contam o Instagram e o YouTube como rede social. Mas enfim, vamos botar aí 10 horas limpo. Hoje o brasileiro, uma grande massa de trabalhadores, eles têm pouco tempo de qualidade de vida. Eles têm pouco tempo de ar livre, eles têm pouco tempo de sociabilidade, eles têm pouco tempo de lazer, de tédio. Tédio, então, é impossível. Então, aonde o brasileiro hoje habita? As redes sociais. Então, entre um trajeto longo de ônibus, de metrô, entre um cigarrinho, entre ali 5 minutos que ele tem de intervalo, entre essa falta de respiro, quando ele acorda, ele pega a tela, quando ele dorme, ele tá com o celular na cara, ele tá sendo exposto a conteúdo de rede social, a tela. E o que ele tá vendo? Ele tá vendo Rios da Silva. Então, dentro de uma sociedade onde esse brasileiro, ele não tem poder de compra, ele não tem perspectiva, ele viu os pais trabalharem a vida toda e não terem nada, ele vê os amigos trabalhando e não terem nada, ele vê que ele tá trabalhando e não tem nada, não há realização para ele, não há um horizonte onde, olha, eu estou aqui, eu consegui um emprego numa indústria, estou ganhando R$2.000, vai ter progressão salarial, posso chegar até R$7.000, posso crescer na empresa. Então, não, cara, ele está num emprego ruim, pagando pouco, terceirizado, ou PJ, ou sabe, ou ganhando pouco mesmo, e trabalhando muito. Então, a materialidade da vida dele não é boa. E ele sabe disso. Por isso que a gente se entorpece tanto com álcool, com drogas, com comida, com entretenimento e com tela. Então, para ele, a tela acaba sendo a forma dele se expressar, dele se comunicar. E se esse cidadão que tá aí, Rios da Silva, tá falando algo que ele concorde, para ele é o suficiente. Para ele é o suficiente. Então, ele não precisa que alguém que está sentado ali, porventura se eleja para algum cargo público, tenha um projeto de vida para ele. Porque ele mesmo já não enxerga na vida dele um projeto. Sabe? Então, é uma questão que eu acho que a gente precisa se debruçar muito, entender. Por que eu não gosto, e quando eu falo isso, o pessoal que até pega um pouco de bronca, de comparar o que foi a União Soviética, o que foi a China, Cuba, etc e tal. Porque hoje, em 2026, no Brasil, nós vivemos uma realidade completamente distinta, diferente, complexa. Esse treco aqui chamado iPhone e as redes sociais, prestem atenção, eles mudaram a humanidade. A gente, assim, daqui a umas décadas, e eu espero estar vivo para ver isso acontecer, antropólogos, historiadores vão ter que admitir que o advento do iPhone, o advento do 3G, o advento das redes sociais foram tão importantes e impactantes na mudança de perspectiva da humanidade quanto a invenção da escrita, quanto as grandes navegações, quanto, sei lá, a descoberta do fogo. Porque é uma coisa que literalmente mudou. Volte nos anos 90, compare como eram as relações. Mudou e muda todo santo dia. Então não interessa para essa pessoa se ele está sem água encanada na rua dele e o vereador que ele votou não tem projeto, porque para ele é o Estado, é o sistema. O voto dele, sabe, é como se fosse um like, assim. O voto hoje virou um like. Você ir na urna e falar, dei like no vereador. Para ele votar no vereador, e dar like lá no post do Rios da Silva, tem o mesmo peso para ele, entendeu? Porque sempre vai existir um sistema, um Estado, um projeto.
Então, assim, sinceramente, é uma coisa aí, voltando no início aqui da divagação, é uma coisa que me dá um pouco de medo, assim, cara. Cara, e daqui a 15 anos, o nosso Congresso vai estar isso aí, o nosso Senado vai estar isso aí. E aí eu vou ser governado, esses caras vão aprovar leis pra mim, pra minha família, pra minha filha, e a gente simplesmente, sabe? Enfim, cara, desculpa aí se é desmobilizante e tal, mas é uma versão meio, eu diria até meio que materialista da coisa, porque 2026 vai ser um ano que a gente vai ver isso ao vivo, né, cara? Falar que não existe doutrinação, eu conheço a sua ideologia, porque fui 10 anos do Movimento Sem Terra, mas eu não vou entrar no mérito aqui porque o debate está acabando. Eu só quero dizer, se você, Gustavo, preza tanto a liberdade, eu trouxe aqui o bolsonarinho que não pode falar porque está preso. Isso, cara. Mas aí ele faz esse monte de graça, a galera vota, ele vira deputado estadual lá pelo estado de São Paulo. Esse cara vai legislar o seu IPTU, vai legislar a aprovação de recursos para saúde, para educação, para segurança pública. Esse deputadinho vai fazer todo tipo de projeto, vetar projeto. É ele, cara. É ele, entendeu? Defenda a liberdade do Bolsonaro aqui pra câmera agora. Por um processo que nunca existiu. Por um golpe que nunca existiu. Já deveria estar preso há muito mais tempo. Deveria estar preso há muito mais tempo. O teu ministro do STF comunista votou... O Bolsonaro, não, ele não apenas planejou um golpe, tentou executar o golpe. Tentou executar o golpe. Bom, ainda bem que nós temos o Paraguai aqui do lado, né? Pelo menos eu tenho essa opção de ir no Paraguai, tá? O Xandão aí. Né? E ele conseguiu ir até determinado ponto, né? É como se alguém tivesse... Essa é a liberdade comunista. E o pior, ainda tem uma tal lei de anistia que se pretende descer a lagoela abaixo de algo que sequer foi julgado, uma anistia sem julgamento, prévia, usando a mesma lógica que teve lá o AI-5, depois a lei da anistia em 78, a lei da anistia em 78, ela se aplica até 61, não é até 64, não, é só vocês lerem a lei da anistia. Por que 61? Por que 61? Porque 61, os militares já estavam conspirando contra o governo. Vamos lá. Vamos lá. Pode pegar a cadeira? Terror vermelho não existiu, Gustavo. Terror vermelho não existiu e foi morta apenas 6 pessoas? É isso que você está me falando? Pra quem não entendeu... Você defende uma coisa... Você vai me deixar responder ou não? Não, você já me fez a pergunta, defende uma coisa que matou milhares de pessoas e você quer implementar aqui na nossa sociedade? Você quer que agora eu vou responder? Por gentileza. Vamos lá, então. Revolução de outubro de 17. O processo revolucionário de outubro de 17 teve de 6 a 8 pessoas mortas. Ponto. Agora, o processo que vem depois, ele não pode ser descolado do fato de que, pela liberdade, os países do mundo inteiro, o que é o Japão, terror vermelho? Estados Unidos, França, todos se voltam para a destruição da Rússia. O que foi o terror vermelho? Estou respondendo a sua questão, claro. Então espero eu chegar lá. Todos se voltam para destruir aquela revolução. Eles esmagam a Rússia a tal patamar, eles ainda saem vitoriosos. Olha a força que o processo tinha. Que os países capitalistas do mundo, unido, militar, financeiramente, para destruir esse processo, não conseguiu destruir. Sério? Mas deixou o processo infragar. 390 mil políticos. Deixou o processo em fragalhos. 390 mil políticos. Ao deixar o processo em fragalhos, favoreceu o processo. Pessoas que eram ceifadas dos seus grãos. Um processo de burocratização. Vou chegar lá, você não deixa eu chegar? É porque favoreceu aqui para falar. Não tem jeito mais, foi mal. Eu sinto muito. Favoreceu um processo de burocratização, onde sim, uma casta burocrática assumiu o poder e fez, dentre outras medidas, o massacre dos camponeses ucranianos, o qual sempre denunciei, sempre julguei. E você quer isso aqui com a gente? Não, isso Quem mora no interior vai morrer. Isso é o que foi produzido a partir de que o mundo capitalista inteiro... E quem foi que fez isso? Você defende Lenin. Vamos lá que eu vou... Você defende Lenin. Essa parte eu vou concluir, Você defende Lenin e você cita Lenin com muita ênfase. Calma. Você não vai deixar eu responder? Por gentileza. Então, ó, o tempo já se esgotou, o tempo acabou, então eu quero só concluir essa parte aqui, 30 segundinhos, tá? Então vamos lá. A conclusão é simples, límpida e transparente, não tem mistério nenhum.
esse processo de burocratização ele foi produzido depois que o mundo capitalista livre, se voltando contra uma revolução, que foi a revolução que menos mortes teve na história da humanidade, que foi a Revolução de Outubro, girou todas as suas armas, equipamentos, vocês podem procurar, consultar à vontade, financeiros, militar, para destruir esse processo. Não conseguiu destruir, mas conseguiu deixar ele num processo de frangalhos tão grande que permitiu que uma burocracia ascendesse, uma burocracia autoritária, e essa sim, produzida por esse processo da guerra civil dos países capitalistas contra a Rússia, gerou várias mortes, perseguições, inclusive no processo lá ucraniano dos anos 30, que nós trotskistas sempre denunciamos. Aliás, nos anos 30, nós trotskistas fomos os únicos que denunciamos não só o massacre ucraniano, dando os números que os historiadores da nossa época com as fontes confirmam. Nós somos os primeiros a fazer. Tá? E, na verdade, mostrando que Stalin, longe de ser expressão do comunismo e da revolução, foi coveiro do processo da revolução. Mas não é porque a revolução tende a isso. Foi porque o capitalismo livre e democrático não aceitou o processo que o ameaçava e voltou todas as suas forças contra ele. Faz o encerramento Tá? do vídeo ali, eu encerro o vídeo. Agora, gente, já era. Pessoal, posso pedir permissão para o pessoal que está presente aqui da equipe para fazer uma denúncia pública contra o Gustavo? Bem rapidinho? Ok. Pode fazer. Deixar o like ali, se inscrever no canal. Oi? Então, pessoal, Gustavo Machado aqui, estamos encerrando, acho que foi 29 contra 1, não é isso? É um marxista contra liberais e conservadores. Foi um prazer enorme. Eu gostei muito do nível do debate. Sincero, me Coitado, ele é muito educado. surpreendeu. Achei o nível do debate foi melhor do que eu imaginava, baseado em outros debates que eu tinha, tá? Não em vocês que eu não conhecia. Acredito que vai acrescentar muito para quem for assistir no Redcast. Vai acrescentar bastante no sentido de entender melhor as diversas posições, os diversos pontos de vista, por onde vai cada uma das linhas. Claro que esse formato também tem seus prejuízos, no sentido do tempo para todos falarem, que evidentemente em cada tema fica bastante restrito, mas faz parte. Abre, indica caminho para alguma coisa. Fica aqui o meu convite para conhecer o meu canal, Orientação Marxista, onde eu publico algumas coisinhas. E para quem quiser entender Marx a fundo, eu acabei de publicar o maior estudo sobre o Capital de Marx que já foi escrito, que se chama Marx e a Filosofia, o Capital como Crítica Metafísica. São cerca de 1.200 páginas para quem quiser entender Marx de verdade, não segundo os estereótipos que normalmente são divulgados aí Tá fácil os caras lerem um livro de 1.200 páginas, Gustavo. na internet. Então é isso. Foi um prazer enorme. Vamos fazer uma queda de braço aqui rapidão. Ai, meu pai amado.